E já dá para dizer que o governo Bolsonaro é o mais corrupto da história, ao menos após o Plano Real. Quer saber o porquê? Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir sua inscrição no canal e seu like nesse vídeo. Não te custa nada e nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. O governo Bolsonaro é o mais corrupto da história após o Plano Real, e apenas 2 casos de compra de voto no Congresso Nacional mostram isso. Fica comigo até o final, mas não vale pular o vídeo, que eu vou mostrar o que dava para ser feito com o recurso usado para comprar parlamentares. Bom, vamos lá, começa a história. Em fevereiro de 2021, o deputado Arthur Lira, do PP, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em primeiro turno, com 302 votos. Boa parte desses votos foram comprados com um esquema que ficou conhecido como tratoraço, revelado em reportagem do Estadão. Veja, não me refiro a nenhum veículo de esquerda, mas um jornal voltado com um editorial à elite do país. O mesmo que fez o editorial da Escolha Difícil em 2018 e que ainda insiste na lorota de comparar Lula e Jair Bolsonaro. Voltando, foram gastos em emendas no tratoraço 3 bilhões de reais. Isso mesmo, 3 bilhões de reais. Essa dinheirama toda ficou conhecida como tratoraço porque a justificativa para os pagamentos era a compra de tratores superfaturados em até 259%. Um dos canais mais usados para o esquema foi a Codevasf, cujo comando é indicação de Arthur Lira. Após essa revelação, ficou conhecido o tal orçamento secreto, ou seja, dinheiro público para a compra de votos de parlamentares, que serve para o Planalto aprovar as suas maldades e impedir o andamento de processos de impeachment. Inclusive, há mais de 100 pedidos de impeachment na gaveta do Arthur Lira, diga-se de passagem. Mas isso não parou por aí. A liberação de emendas do governo federal sempre vem se dando às vésperas de votações importantes, como foi o caso recente da PEC do calote, com 1,2 bilhão de reais em emendas, ou 15 milhões por voto favorável à medida. O escárnio é tanto que a ministra Rosa Weber, do STF, determinou a suspensão dos pagamentos das emendas pelo orçamento secreto. Além disso, pediu informações dos empenhos pagos aos parlamentares. Isso 2 dias antes de eu gravar esse vídeo aqui. No dia anterior, ou seja, para mim, ontem, Arthur Lira determinou que a Câmara não cumpra a decisão judicial, que é uma decisão ainda monocrática e que cabe julgamento em plenário do STF. Veja só em 2 situações, a eleição da Câmara e a PEC do calote, são 4,2 bilhões de reais em esquema para comprar votos de parlamentares, segundo informações divulgadas pelo Estadão. Com esse dinheiro, dava para pagar 7 milhões de auxílios emergenciais no valor de R$600, que é o valor que o governo disse que era impagável. Com esse dinheiro, dava para garantir 22,7 milhões de doses de vacina contra a Covid, levando em consideração o valor médio das fabricantes usadas no Brasil, com a cotação de 21 de junho deste ano. Esse dinheiro dava para comprar, pelo voucher de 60 mil reais criado pelo governo federal em 2019, 70 mil casas populares. Com esse dinheiro dava para bancar quase 2 programas Farmácia Popular, que tem orçamento para 2021 de 2,5 bilhões de reais. Com esse dinheiro dava para dobrar o atendimento dos mais médicos, que teve orçamento de 3,5 bilhões de reais em 2020. Com esse dinheiro dava para garantir o censo do IBGE, que deveria ter sido feito em 2020, cujo valor para ser realizado é de 2,3 bilhões de reais. Esse valor de 4,2 bilhões só é 300 mil reais menor que o orçamento para 2021 de todas as universidades federais do país, que ficou em 4,5 bilhões de reais. Nesse caso, registre-se a outras fontes de financiamento, como programas específicos, etc. Mas o principal valor é esse da PLOA, do orçamento. Viram? Não é tão difícil achar políticas públicas que poderiam ser usadas com esses recursos, desviados para garantir votos no Congresso Nacional. Agora, se compararmos com outros escândalos de corrupção, a coisa fica mais feia. Quando da aprovação da emenda da reeleição, ainda no governo Fernando Henrique, ficou revelado que se gastou 200 mil reais por voto, à época, em 1997. Ou seja, se considerar o quórum necessário da Câmara e no Senado, foram gastos 69,8 milhões de reais na época.
Mesmo considerando a inflação daquela época até agora, o valor é menor do que os 4,2 bilhões. Somado todos os índices anuais de inflação de 1997 até 2020, o valor da emenda da reeleição foi de 143,4 milhões. Veja, eu somei todos os índices, eu nem posso aqui afirmar se essa é a metodologia correta, mas somando todos os índices, deu isso, né? 143 milhões de reais. No caso do mensalão do PT, o Ministério Público afirmou que foram gastos 141 milhões para pagar parlamentares, que foi em 2005. Somados, o que se diz dos esquemas da PEC da reeleição e do mensalão do PT, o valor é de 284,4 milhões de reais. Eu poderia citar outros casos de suspeita de corrupção ou casos comprovados de governos anteriores. Eu também poderia ter feito isso com o governo Bolsonaro, como eu fiz aqui nesse card aqui no vídeo. Mas eu me ative somente aos conhecidos dos governos anteriores e que foram provados de alguma forma. E você, o que acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no like e compartilhar esse vídeo com seus amigos se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço.